Boa noite, meus queridos amigos, tudo bem? Bom, antes de mais nada, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Soares. Você está no canal do YouTube Espiritualizando a Perspectiva dos Espíritos. Hoje, com uma informação muito bacana, estamos transmitindo simultaneamente para o Instagram. Então vou desejar boa noite aos amigos que estão no Instagram nos assistindo. Eu ainda não sei se tem alguém lá ou não tem, porque eu não consigo neste momento visualizar o chat do Instagram e do YouTube ao mesmo tempo, mas eu já tenho a certeza que está sendo transmitido. Eu tenho aqui hoje com o meu moderador, que é o Ralph, que é o meu irmão, que vai falar para mim como que estão as coisas por lá. E na medida que as pessoas fizerem perguntas, tiverem alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, ele vai repassar para mim e eu vou ficar de olho no chat aqui do YouTube, né? Vou dizer então aqui, para início, né, uma boa noite para o meu querido amigo Henrique, que já está aqui na live, parceiro, grande amigo. O Ralph, que vai ser o moderador hoje. O Cris, meu compadre. A Débora, minha prima. Eu desejo aí, né, uma boa noite para vocês. A Cláudia agora que está entrando. Cláudia Gonzalez, agradeço a presença. Estou muito feliz aqui com todos, né? Vou mandar um abraço também para minha amiga Débora Lonhoff, que disse que assim que possível ela entra também, mas ela também tem outro compromisso espiritual. Isso é muito bacana, né? Fazer preces e orações para as outras pessoas é uma baita caridade. Tem que continuar mesmo. Esse é um dos ensinamentos do Espiritismo também, né? Nós na semana passada estávamos falando sobre o Allan Kardec, né? Sua impressão, o seu resumo sobre o Livro dos Espíritos, sobre essa obra, passando para a gente aí mais ou menos um gostinho do que vai vir aí pela frente. E deixou muito bacana aqui para a gente, deixou uma visualização bacana, porque esse assunto tá com gostinho de quero mais, porque começa a entrar no dia a dia, no cotidiano da gente. Mas por enquanto são só as impressões dele, um resumo do livro, né? Ele já falou sobre as questões que envolveram a investigação, sobre o livro, sobre os espíritos, os fenômenos espirituais que levaram ele a codificar a doutrina. Quem não assistiu ainda as lives anteriores, os vídeos anteriores, estão disponíveis, com já todos editados, demonstrando aí essa saga do Kardec, que é a introdução do Livro dos Espíritos. E essa saga demonstra claramente toda a dificuldade que o Kardec teve para poder, de alguma maneira, acreditar nos trabalhos, nas mensagens que os espíritos estavam passando. Ele fez uma investigação científica, porque ele era um cientista, né, uma pessoa cética, não podemos deixar de lembrar disso. E com o tempo, depois de um ano de investigações, ele se deu por vencido e começou a trabalhar em conjunto com a espiritualidade superior. Por que superior? Porque tudo que vem escrito, transmitido no Livro dos Espíritos e toda a codificação kardeciana é de ordem superior hierárquica, esferas superiores de alta moral. Então vou dizer aqui também, só um minutinho, boa noite para minha mãe, que acabou de entrar aqui também na live. Um beijo para minha mãe que está lá em Ribeirão Preto. Agradeço aí a presença, para mim é uma satisfação. Então, todas as mensagens que ele recebeu são de moral muito elevada. Então, foi por conta dessa moral crística, das informações que o Kardec recebeu, é que ele deu credibilidade para
essa espiritualidade que transmitia todas as mensagens. Disso foi elaborado 5 livros, que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, né, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno e o que é o Espiritismo. E fora os 10 livros que são as revistas espíritas, que são mensagens esparsas que ele juntou de acordo com o tempo que ele ia recebendo. Por exemplo, 1968, ele separou os capítulos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e em cada mês ele usou, né, compilou as mensagens e colocou de acordo com o mês que foi recebido por vários autores, né, vários espíritos, né. Teve uma oportunidade que a gente leu um trecho que falava dos Messias do Espiritismo, foi uma leitura bem bacana, ok? Então vamos voltar aqui, né, para o estudo. Vamos fazer um truquezinho que a gente sempre faz aqui. Deixo vocês para ficar aqui no cantinho e dar abertura para o Livro dos Espíritos, ok? Então aqui eu estou no cantinho, porque como eu disse, é preferível o livro do que eu, porque eu nem sou bonito dessa maneira para ficar em destaque. Só a mamãe acha. Ok? Nós paramos, olha, aonde está? Bem aqui, ó. Vou puxar para vocês verem, ó. Opa, olha lá, pulando. E agora a gente deleta e vamos continuar a leitura, ok? Na medida que tiver dúvidas, né, tanto o pessoal do Insta, o Ralph quer fazer já uma pergunta aqui. Sim, o Ralph está falando aqui que na semana passada, né, houve o desencarne do ator e humorista Paulo Gustavo, né? Qual seria a dúvida sobre o desencarne do Paulo Gustavo? Bom, agora chegou. Então, ele estava quase, né, morto. Realmente ele estava numa situação bem complicada e de repente ele melhorou. E depois desencarnou. Existe alguma explicação? Boa pergunta, Ralph. Boa pergunta. Muita gente tem dúvida. E muita gente às vezes confunde, tá? Dizem as pessoas que quando a pessoa tem uma melhora súbita, serve aí para que seja feita uma despedida para depois desencarnar. Na verdade, não é nada disso, tá? Às vezes pode até ser, mas o principal fator é o seguinte: quando as pessoas estão praticamente ali velando pela pessoa que está doente, elas emitem pensamentos que envolvem o espírito do doente de uma maneira que vira praticamente uma prisão, tá? Então exerce uma força que não faz bem para a pessoa que está em fase, né, em processo de desencarne, ou seja, processo da morte do corpo, ok? Segundo a doutrina espírita, quando existe essa situação em que as pessoas estão exercendo essa carga fluídica negativa, pesada, os espíritos auxiliares, por isso que a gente tem que entender, o Paulo Gustavo com certeza estava, como todos estão nesse momento, com os espíritos superiores cuidando, velando, né, amparando. E naquele momento é bem provável que seja isso, eu acredito que seja praticamente 100% seja dessa maneira, porque acontece muito, não é poucas as vezes que acontece. E até por coincidência que eu pensei também nessa situação e você acabou falando. Eu deixei até um link que vocês podem entrar depois aí, que é um curta-metragem chamado A Morte de Simas, que é sobre o processo de desencarne que o André Luiz conta no livro Obreiros da Vida Eterna. É muito legal. Eles fizeram esse curta-metragem que explica exatamente isso que eu estou falando. E
por coincidência aí, o Ralph acabou falando, porque eu tinha pensado nisso também, ele acabou levantando a questão, e as pessoas me fizeram essas perguntas aí sobre o desencarne, essa morte, essa melhora súbita depois do desencarne. Então o que acontece? A pessoa doente fica envolvida nessa energia negativa e impede o processo tranquilo, sem traumas do desencarne. E aí a espiritualidade superior chega, limpa o perispírito, o corpo, com as suas cargas fluídicas positivas. Quando o corpo ele fica livre daquele emaranhado fluídico negativo, o espírito ou a pessoa que está doente volta de uma melhora. E essa melhora não é apenas para a despedida. Essa melhora é para tranquilizar os parentes que estão exercendo aquela carga negativa. E no caso dele era bem pior. Porque tinha a carga negativa, ou seja, a carga do prendimento, né, aquela carga que prendia ele ao mundo físico, que impedia o desencarne tranquilo. E essa carga vinha do Brasil inteiro. Então, aquela notícia de que ele tinha melhorado fez com que as pessoas se acalmassem e evitassem de mandar vibrações de desespero. De, olha, não vai embora, estão querendo que você fique. Isso vai prendendo a pessoa na Terra, né? E aí, quando houve essa melhora, todo mundo ficou, vamos dizer assim, despreocupado. Ele está melhorando, vai dar tudo certo, a carga fluídica negativa diminuiu, e aí a espiritualidade pôde trabalhar de maneira tranquila para terminar o processo de desencarne. Isso daí é bem provável que tenha acontecido. Não vou falar para vocês que é 100% de certeza, porque eu não estava lá, né? E também não tenho essa mediunidade a ponto de, né, de receber uma confirmação dessa, pois eu sou ainda um ser, né, caminhando ainda, eu não tenho esse poder, né? Então é isso que acontece. Faz essa limpeza, trabalha um desencarne de maneira mais tranquila, rompe o laço, né, depois que forma o perispírito ao lado do corpo, rompe-se o laço que liga o perispírito ao corpo e o espírito, a pessoa, desencarna e parte de maneira mais tranquila, amparada pelos irmãos espirituais. Ok? Espero ter respondido aí. Na descrição do vídeo tem lá o link A Morte de Simas. E aí vocês podem assistir que lá está descrito de maneira perfeita o que acontece. Ok? Aqui tem algumas mensagens do Henrique aqui. A melhora da morte, exatamente. Com a melhora acontece a morte. Então fica mais fácil para desencarnar. Sai toda aquela energia pesada, entra a energia boa, e aí ele pode passar pelo processo de desencarne de maneira mais tranquila, sem maiores perturbações. Aí, quando ele desperta do outro lado, ele vai ter o amparo dos irmãos superiores, dos protetores, e a vida continua, ok? Vamos voltar para o livro então? Obrigado pela pergunta, foi uma pergunta muito pertinente que vai ajudar bastante gente também aí a se confortar, ok? Vamos lá então. Como vocês veem aqui atrás, temos a continuação. Nós paramos nesse ponto aqui. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Isso é comum, pessoal. Como tinha sido dito na última live, nós estamos nos acotovelando junto com os espíritos, ou seja, estamos todos no mesmo lugar, no entanto, em dimensões diferentes. Tanto os espíritos infelizes que estão no umbral, né? Ou seja, está ali naquele campo vibratório de expurgo, sofrimento, quanto os espíritos superiores também na sua vibração superior. Mas estamos todos no mesmo local, estamos aqui na crosta terrestre, né? Temos aí a informação que nós temos 5 mil e poucas cidades aqui no Brasil, certo?
Então, pelo menos, temos mais ou menos essa quantidade de colônias espirituais. Eu acho que eu vou espirrar, pessoal. Me desculpa se eu espirrar, tá ok? Eu tô sentindo, eu consigo prever às vezes. Mas vai passar. Pô, passou. Às vezes acontece. Então temos muitas colônias, né? Então se a gente tem 5.000, mais ou menos aí, cidades no Brasil, temos aí por volta de pelo menos mais de 1.000 colônias. Isso é certo. Ok? Ok? Por quê? Tem cidades menorzinhas, né? Tem cidades pequenininhas, tem cidades maiores. Então, não necessariamente vai ter 5.000 colônias. Mas vão ter bastante lugar aí para... Ninguém vai ficar desamparado, né? Ninguém vai ficar sem o seu local para poder se restabelecer, ok? Essa é a verdade absoluta. Vamos lá. Podem evocar-se... desculpa, eles falam, espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Isso. Porque estamos no mesmo ambiente com os espíritos infelizes, superiores, e vamos dizer assim, nesse acotovelamento, que nem disse aí o Kardec, né, nas lições passadas, existe a possibilidade dos espíritos se manifestarem por meio de algum tipo de fenômeno. Agora, por exemplo, na casa de todos vocês que estão sintonizados, existe aí a espiritualidade superior que está vibrando por vocês, ou enviando vibrações de outro lugar. Então, já é uma manifestação espontânea, tá? E mediante evocação é quando nós fazemos a nossa oração, pedimos a presença dos irmãos superiores para que nos possam oferecer um pouco de proteção, tranquilidade, tirar nossas aflições, ajudar no dia a dia. Esse reforço espiritual sempre é bem-vindo e sempre é preciso. Por isso que a gente precisa nos manter conectados com a espiritualidade superior, Deus, Jesus e assim por diante. E aí para nós não vai faltar proteção. Para isso precisamos abrir o coração e tentar manter o nosso equilíbrio. E sempre que tiver um momento de aflição, lembrar que nós temos um amigo do lado, né? Temos um amigo lá em cima, temos o nosso Pai, que não abandona a nossa Mãe Santíssima, que sempre vai estar conosco na caminhada, ok? Então, da mesma forma que se manifesta espontaneamente os superiores, mediante vocação também, né? Nós vamos ter também os infelizes, que a partir do momento que você passa a vibrar de maneira negativa, ou seja, emitir pensamentos negativos, pensamentos de aflição, pensamentos de, vamos dizer assim, lamentação, melancolia, aquela tristeza, começa a atrair os irmãos infelizes. Então, briga, discussão, palavrão, atitudes aí que vão de encontro ao decoro, né, falta de decoro, isso daí vai atraindo a espiritualidade que curte esse tipo de coisa. São aqueles espíritos infelizes que gostam de ver o bicho ali, o negócio pega fogo, o circo pega fogo. E aí, infelizmente, as pessoas acabam envolvidas nessa energia e vão embalando, né, a atitude negativa. E sem pensar, porque se a pessoa volta a se concentrar e pensar que ela está pisando na bola, que ela está fazendo a coisa errada, ela volta a vibrar positivamente e aí afastando os infelizes. O melhor jeito de afastar os infelizes, Jesus já tinha dado a dica lá no passado. Orai e vigiai, ok? Então, muito bacana as pessoas que fazem oração em casa, fazem o evangelho no lar, tem que fazer mesmo, né? Troca essa vibração pesada pela boa, transforma a casa num habitat de espíritos superiores, e isso vai formando aí uma barreira contra os espíritos infelizes, né? E aí, obviamente, você também vai ter aí que trabalhar a sua fé, porque na medida que você começa a ganhar espaço junto aos felizes, os infelizes ficam bem mais infelizes. Ficam bravos, vão querer derrubar você, né? Então, se você quer seguir a linha do Cristo, se prepara, porque não teve um apóstolo que morreu aí dormindo, né? Tirando aí o João, que foi morrer velhinho. O
o resto morreu de alguma forma trágica. Então aquele que segue o Cristo tem que estar preparado para as turbulências. Ok? Vamos continuar. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Então, assim, isso daqui a gente pode tirar como prova as psicografias do nosso querido irmão Chico Xavier, né? Então, quando a gente fala que animaram homens obscuros, ou seja, nem sempre vai você manter um contato com espíritos que vão dizer totalmente a verdade ou que vão se mostrar de pleno direito, ali de pleno corpo, né? Sempre vai ter algum espírito que não vai passar a informação completa de quem ele é, como por exemplo, existem alguns espíritos, até mesmo que o Chico fez a transmissão aí, né? Captou as informações que ele não podia revelar quem era. Então, o irmão X, por exemplo, que era Humberto de Campos, que deu problema, inclusive, de direitos autorais, que ele teve que ser chamado de irmão X. Né? Então, homens obscuros são homens que estão por trás de um véu. Né? E também tem aqueles que são os maus, então tem que tomar cuidado. Né? E aqui o que acontece? Ele fala, como os das personagens mais ilustres, ou seja, os mais famosos, aqueles que de alguma forma ocuparam alguma posição, foram famosos e trazem alguma coisa de benefício para a humanidade. Se vocês forem ver aí, temos espíritos como Ramatiz, por exemplo, que na década de 40 trouxe muitas informações para o Hercílio Mais, que era um médium, e o Ramatiz ele foi o ilustre Pitágoras, né, numa das suas vidas. Então, é um espírito ilustre. Também temos aí os livros do Chico, né, Parnaso Além Túmulo, por exemplo, que traz aí uma série de espíritos famosos, né, poetas. Tem uma série de livros do Chico também sobre poesia de espíritos super famosos. E aqui também ele recebia as informações dos parentes, né, dos familiares que tinham ido na frente, para poder trazer esse conforto para aqueles que sofriam, né, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Né? A gente tem que ter a consciência que a dor ela é dos dois lados. A pessoa que vai, embora ela tenha aí a possibilidade de nos ver, ela também sente saudades, porque não pode se comunicar de maneira direta. Então ela precisa exercer aí um trabalho no lado de lá, se preparar para poder elevar o seu espírito, para que um dia possa trazer alguma mensagem, tanto psicografada, tanto por sonho ou desprendimento, mas ela precisa estar preparada para não nos prejudicar com as energias cadavéricas, ou seja, energia que ela acabou levando com ela depois da morte. Então, se ela vem para cá trazendo essas energias pesadas, ela acaba trazendo também aí alguns desconfortos, como um reflexo da própria doença que ela teve. Então, se a pessoa morreu com problema gástrico, ela chega sem preparo perto da gente, ela vai também aí passar para nós uns desconfortos gástricos também. E assim, quem tem sensibilidade, como os médiums, passa a sentir de maneira contundente aquele problema e às vezes não sabe o que é. Às vezes é um espírito que está do lado ali, transmitindo sem querer a sua vibração da morte, né, ou da doença que teve. Quando a gente trabalhava no centro, tive a oportunidade de trabalhar com psicofonia, ou seja, a famosa incorporação que o pessoal fala, mas era psicofonia, diferente, né? E a gente às vezes sentia ali algum desconforto em algumas regiões do corpo que estava ligado à morte daquele que estava ali transmitindo alguma informação, principalmente como espírito sofredor precisando de uma palavra amiga. Né? Vou dizer aqui uma boa noite para dona Leonie Koziak, a
Aprendi a falar o nome dela. Boa noite, dona Leoni. Boa noite para Nádia. Obrigado por participar. Estejam bem aí, viu? Muita energia positiva para vocês. E então, tive a oportunidade de trabalhar com psicofonia e às vezes a gente recebia uma carguinha não negativa, mas da dor da pessoa, a influência da morte, né? Eu lembro uma situação em que teve uma pessoa que ela, salvo ali engano, pelas informações que vinham passadas, ela tinha sido devorada por cães. E dava para sentir ainda né, o formigamento nas pernas, né, da impressão da perna estar sendo lacerada. Então foi assim, eram momentos que eram complicados, mas foi bacana para nós também na época, porque a gente pôde ajudar bastante gente que estava ainda perdido aí nessa erraticidade, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, tudo bem. Vamos lá. Espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Essa primeira frase é muito interessante porque ela diz praticamente tudo o que acontece com a gente. Então, nós vamos atrair para nós aqueles que nos são simpáticos. Então, se eu faço maldade, comigo vai andar a turminha do mal. Se eu faço bondade, vai ter a turminha do bem. Então, se você é acostumado a falar palavrão, se é acostumado a beber, fumar, usar drogas, estar no meio de coisas negativas ali, só vai estar com você os negativos. Então, e nem sempre, às vezes no momento do dia a gente, né, solta aquela energia negativa, é suficiente para atrair já um infeliz ali que se simpatizou contigo. Os espíritos superiores, eles sempre vão estar contigo, né, principalmente os protetores, mas se você vibra positivamente, você começa a também atrair para o seu lado essa energia positiva. Então, impedindo os infelizes de atuarem. Ok? Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. Então essa frase aqui, ela diz muita coisa, ok? Então, reuniões sérias, eu acho que é a frase, que o termo mais interessante. Porque reunião a gente tem bastante por aí, né? Muitas reuniões, às vezes, a maioria das vezes são sérias, mas que a vaidade, o orgulho vai destoando do trabalho verdadeiro e vai dando passagem para espiritualidade negativa. Então, isso é normal, viu, pessoal? Nós somos falhos. Então, todo centro aí vai ter um probleminha aí com relação à vaidade, com orgulho, mas os médios têm que, de alguma maneira, se policiarem, porque vai atrapalhando o trabalho. Então, onde você forma um magnetismo positivo, se dá abertura aí para essas situações, né? E você acaba destruindo todo o trabalho que foi construído ali. Então, aonde vai estar os espíritos superiores? Exatamente onde predomina o amor do bem, desejo sincero de se instruir e melhorarem. Se tiver ali essas picuinhas que a gente costuma, não é só em centro espírita não, pessoal. Também nas igrejas, templos, reuniões de família e aí por diante. Aonde tem bastante gente, né, um ouvindo o outro aí, sempre vai ter um que acha que é superior, que pode sair dando lição de moral em todo mundo, fazendo coisa errada na vida. Então, sem falar aqueles médios que se acham também aí
vamos dizer assim, o braço direito de Jesus, e não só médiuns como pastores, padres, etc. e tal, que deixam tomar aí essa vaidade à frente do trabalho, que é um perigo para eles mesmos, né? Vai chegar lá depois do desencarne e vai perceber que todo o trabalho que foi feito foi em vão, porque deixou aí essa vaidade tomar conta. A presença deles afasta os espíritos inferiores, ou seja, dos superiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Então, inversamente, né? Ou seja, ao contrário dos espíritos superiores, tem aí esse povo, né, de espíritos que acabam virando mais uma turba, às vezes uma multidão de pessoas ignorantes, que estão acostumadas com a energia material, ou às vezes não sabem que desencarnaram, e estão ali, né, nutrindo da energia ainda terrena, dando conversa para os espíritos infelizes que entendem mais daquela situação, acabam formando gangues. Mas isso, pessoal, acontece somente com os espíritos que já estão acostumados com esse tipo de energia. Vamos dar um exemplo aí de espíritos, por exemplo, que pessoas bandidos, grupos de bandidos que acabam morrendo, ela vai continuar sendo bandida na vida do lado de lá. E aí ela vai acabar sendo recepcionada por quem? Por bandidos. E lá do outro lado forma aí as turbas, as gangues. Né? Tudo que é desorganização está no lado do umbral. Então eles vão querer, de alguma forma, povoar entre eles. E aí, com o tempo, esses arrebatamentos vão acontecendo, né? Que nem está acontecendo agora a regeneração. Muitos espíritos vão embora da Terra por conta disso aí, porque atingiram um grau tão perverso que vamos dizer assim, esgotou o copinho da paciência do nosso Pai, né? E aí aos poucos esses irmãos vão ganhando aí outras esferas, outros lugares, para valorizar um pouquinho o que tinha de bom e não aproveitou. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas, unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Então aqui, as pessoas que estão no espiritismo ou trabalham com alguma coisa oculta, e se dizem espiritualistas, etc. e tal, só por curiosidade, acaba trazendo também espíritos infelizes para perto deles. Nós temos aí vários exemplos na internet, se procurar, vocês vão ver pessoas que arriscam, né, a integridade espiritual dela, convocando, invocando ou evocando espíritos de ordem inferior. Satanismo, ou curiosidade, brincadeira do compasso, brincadeira do copo, tabuleiro Ouija. Isso daí só vai atrair espírito ruim. Por quê? Espiritualidade superior não brinca com essas coisas. A pessoa que aprofunda no espiritismo jamais vai entrar numa perdida dessa. É uma situação em que vai trazer muitos malefícios para a vida da pessoa. Eles não acreditam que a espiritualidade negativa também tem suas tecnologias do mal. E aos poucos eles vão fazendo com que a pessoa fique doente, desequilibrada, a ponto de ficar maluca, né? A ponto de sofrer acidente. Quem não lembra lá do Alexandre na Viagem? Não teve um momento que ele fez o Dr. Otávio sofrer um acidente? Inclusive, acho que passou essa semana. Né? O repeteco aí. E aí ele apareceu na frente do Dr. Otávio, que perdeu o controle do carro e acabou desencarnando. Todo mundo achando que ele ia morrer da doença, morreu do acidente, né? Excelente novela essa. Quem não assistiu, se puder, assista, que é muito bacana. Longe de se obteres bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações,
pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, quando a espiritualidade superior começou a transmitir as informações para o Kardec, permitiu também que essa turminha aqui invadisse lá o trabalho dele para confundir um pouco o Kardec. Qual que era a intenção dos espíritos superiores? Que Kardec pudesse distinguir quem era o espírito superior e quem era o inferior. Então, às vezes, a gente não pode esquecer uma coisa que é muito interessante. Existem espíritos de moral inferior que são superiores a nós intelectualmente, ou seja, são muito inteligentes. Foram cientistas, filósofos, que mais? Pessoas litúrgicos, né? Então, pessoas de uma inteligência muito grande, que sem moral alguma, ela entra ali no trabalho para quê? Para te enganar, para tirar uma com a sua cara, ou de repente coletar algumas informações para outros, e assim vai. E aí o que acontece? Chega com palavras rebuscadas, e a pessoa, que no caso Kardec, ouvindo tudo aquilo, vai percebendo que são só palavras rebuscadas, que não tem conteúdo algum. E aí é o momento que ele passa a distinguir o que é superior e o que é intelectualmente superior, mas sem moral algum, né? Então, sem moral alguma, né? Não tem moral, né? Moral algum é outro significado. Então, o que acontece? Vai existir aí bastantes espíritos com essas ideias de impressionar, de enganar. Aqui que ele fala, futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, mistificações, ou seja, enganar, né? E a gente vai percebendo que isso existe em muitos centros, em muitos lugares, ou muitos médiuns acabam se enganando, não por maldade, às vezes vai dando passagem, e aí não percebe que vai dando passagem para um espírito que está ali só para enganar, né? E aí vocês vão percebendo com o tempo que não tem nada vamos assim, de superior, não tem nada de positivo, palavras somente vazias com um monte de promessa. Então tem que ter reservas. Toda vez que alguém falar para vocês, fulano está falando, pensem, é isso que o Livro dos Espíritos vai passar para nós. A fé raciocinada. Então, quando alguém crava que é fulano de tal, ou que vai acontecer tal coisa no futuro, ou que sua vida vai acontecer, tenham reservas. Respeita, obviamente, mas não acreditem em tudo que se ouve. Tem que ver segundo suas obras. Por que a gente acredita no Chico Xavier? Pelas obras que ele deixou aqui na Terra. Então, como que não vamos acreditar em psicografia, onde tem a assinatura da pessoa desencarnada conforme ela deixou aqui encarnado, e sendo o Chico que abriu mão de todos os seus confortos materiais possíveis para poder ajudar as pessoas que eram menos afortunadas. Então a gente tem essa credibilidade. São poucos os médiuns que passam essa credibilidade. Então a pessoa tem que falar e ela, ao mesmo tempo, ela precisa praticar. Demonstrar que ela está tentando seguir o mestre. E não falar e fazer totalmente ao contrário. Senão, não dá para fazer aquela historinha, aquele jargão de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então aí não vale, né? Não vale. Então vamos tomar cuidado com isso daí. Raciocinar, vamos fazer a fé raciocinada. Vamos trabalhar em cima do raciocínio. E todo, praticamente aqui, o resumo do Espiritismo é em raciocínio. Por isso que a gente está aqui linha por linha. O espírita é estudioso. Não tem como escapar disso. Eu falei lá na primeira live. Tem que estudar. Por quê? Porque a partir do momento que você estuda, você quebra dogmas. Dogmas da sociedade, dogmas construídos com a história, né? Dogmas que veio junto, carreado em alguns trechos religiosos,
Bíblia, Torá, algumas coisas, e você começa a trazer o raciocínio e interpretar aquilo que é dito de maneira mais racional, menos fantasioso possível. E aí, com o tempo, vocês vão poder trazer esse conhecimento e puxar aquilo que foi dito lá há 2.000 anos, 3.000 anos, para os dias atuais, sem confundir o vocabulário, sem aquele telefone sem fio. Né? Inclusive temos aí, depois a gente pode até deixar o link de palestras que falam sobre João Evangelista, sobre Lucas, né? Todos os apóstolos com vistas à luz do Espiritismo, ok? Vamos lá então continuar aqui. Então, cuidado pessoal, cuidado com o que vocês ouvem por aí. Vamos estudar para afastar essas mistificações e fantasias. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Olha a dica, olha a dica. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna. É um requisito. Nobre, outro requisito. Repassada da mais alta moralidade. Ou seja, informações de ordem crística, ou seja, de acordo com as palavras do Mestre Jesus. Escoimada de qualquer paixão inferior, ou seja, livre de paixões inferiores, certo? Limpa, perfeita, sempre à luz, né, de trazer uma sabedoria crística, com amor, né, com compaixão, mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos. Então não vai vir coisa que você vai falar, não tem como vamos dizer assim, se confundir. Não tem como se confundir. Se vier alguma frase, alguma palavra que vai de encontro aos ensinamentos de Jesus, cai fora. Não é coisa boa. Ou é uma coisa boa, mas ainda em desenvolvimento. Não é superior. Ainda está no mesmo patamar que a gente. Não pode falar que tem auréola na cabeça. Né? É pecador igual nós. Então tem que tomar cuidado. A gente não pode rechaçar de plano assim. Mas pode colocar na cabeça. Está na caminhada junto com a gente. Né? Não pode falar aí que vem das mais altas esferas. Que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, quando você receber informação espiritual, ele sempre vai falar para você melhorar internamente, para você tentar se elevar, no entanto, nunca a detrimento de outra pessoa. Então, a gente tem os nossos protetores, temos os nossos padrinhos, temos, mas nunca em detrimento de outra pessoa. Então, quando aparecer a oportunidade de alguém falar que você vai melhorar, mas vai piorar a situação de outra pessoa, de qualquer, vamos dizer assim, atividade, tanto moral como financeira, material, etc., cai fora que não é espírito superior coisa nenhuma, tá te dando uma informação errada. Os espíritos sempre vão ser desprendidos das paixões humanas. As paixões humanas quais são? Tudo que é envolvido na parte material. Sentimento obscuro, sentimento infeliz, inferior. Então tem que tomar cuidado com isso daí. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Né? Então, não precisa explicar muito aqui. Né? Vocês vão ver que, às vezes, como eu falei, tem alguns que vêm com palavras rebuscadas, fazendo ali uma coisa falsa, sendo gentil, tudo bonitinho, puro verniz. Tem que tomar cuidado. Mas tem aqueles que já vêm, né, para arrebentar a boca do balão, sendo grosseiro, né, demonstrando mesmo a sua inferioridade, esses são mais fáceis de lidar. Né? Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da... Então, assim, esse pedaço é interessante. Porque se você vai aprendendo sobre o espiritismo, eles não vão conseguir te enganar. Não vão conseguir te prometer mundos e fundos. Por quê? Porque a fé do espiritismo é raciocinada. Então, se o cara falar, você vai ganhar na loteria. Tá bom.
faz um troféu joinha e continua a vida, né? Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhe os desejos com falazes esperanças. É isso que eu acabei de falar, né? Então, eles brincam, a pessoa não está vendo, a pessoa que está aqui, ela não está vendo, mas os caras chegam a rolar no chão de dar risada. Chegam a rolar. Quando você, num tabuleiro Ouija, começa a perguntar, quem tá aí? Aí é uma criança, é uma menina, e é um marmanjo barbudo, gordo, todo sujo, rolando pro chão da risada, vendo você acreditar no tabuleiro Ouija lá, que é uma criança. Principalmente quando a gente fala de criança, espíritos infantis, né? Toma cuidado, espíritos infantis, as crianças que desencarnaram são recebidas em sua, não diria absolutamente porque ainda existem as reservas, mas a sua maioria quase que absoluta está amparada no mundo superior. Por quê? Porque naturalmente são inocentes, cabeça inocente, são ali crianças, né? Anjos, né? Vamos chamar de anjo, porque ainda o pensamento inocente puro, sem maldade, não consigo visualizar uma criança no umbral. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Então, crianças até 7 anos, é certeza. Agora, os mais, eu não tenho, assim, eu acredito que até a adolescência se tem aí um lugar especial para elas, um pronto-socorro, pelo menos, para não misturar com esse pesadelo que deve ser aí algumas situações do umbral. Ok? Então, tenho muita fé em Deus que é assim que acontece. Porque eu não vi ainda em nenhuma obra uma situação de uma criança envolvida numa energia pesada. Então, quando vem aí numa situação dessa, um espírito falar que é criança, num lugar tenebroso, num lugar sinistro, tomem cuidado. Criança normalmente ela vem acompanhada de adulto, como aqui na Terra, não existe criança bandolando por aí sozinha, ok? Então, vamos tomar cuidado também. Às vezes existem espíritos adultos que têm aí um conhecimento espiritual suficiente para se fazer de criança, não só falando, mas para se mostrar como criança. Ou seja, ele tem a capacidade de mudar aí o formato do seu perispírito para se mostrar para você como uma criança. E na verdade está te enganando. Então, vamos tomar cuidado com algumas coisas aí. Da mesma forma, pessoal, não vamos confundir também espíritos guias, tá? Que se fazem ou se demonstram como criança. Existem os guias espirituais, principalmente aqueles que a gente tem contato na Umbanda, né, principalmente, que são espíritos também em evolução, com conhecimento magístico, ok? E que, dentro da necessidade daquele momento, daquela esfera, ela se apresenta como criança, mas por trás ali é um espírito de alta intelectualidade, buscando aí um moral elevado, às vezes fazendo parte de altas esferas de proteção. Então, também não se confunda com esses trabalhadores. Esses são os trabalhadores, ainda obviamente em evolução, mas direcionados ao trabalho do bem. Esses não confundam, ok? Aí, o que acontece? O Espiritismo vai falar disso também lá na frente. E se não tiver de maneira mais ampla no Livro dos Espíritos, a gente vai ter o Chico Xavier para explicar, a gente vai ter o Hercílio Mais por meio do Ramatiz para explicar sobre a Umbanda, né? A gente vai ter também aí Rubens Saraceni, que foi um trabalhador da Umbanda, outros, Robson Pinheiro, né? Outros médiums de psicofonia ou de psicografia que fizeram grandes obras da Umbanda. As pessoas que julgam a Umbanda são as mesmas que julgaram o Espiritismo antes de conhecer. Então, não julguem.
aprendam, estudem para tirar o seu discernimento, né? O seu juízo daquilo. E mesmo se você não gostar daquilo que você viu, eu acho que é legal respeitar, ok? Da mesma forma aí, com relação a outras religiões. Em resumo, as comunicações, é isso mesmo. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dados nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem, ok? Então, se você tem o bem, tem ali uma íntima comunhão de pensamentos, sempre buscando Deus, buscando Jesus, respeitando o trabalho dos outros amigos, dos colegas, dos espíritos superiores, ali vai reinar a energia positiva e vai agradar o nosso Senhor e Mestre Jesus e toda a espiritualidade que compõe o seu conselho, a sua alta hierarquia de espíritos ali, entendeu? A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nossa, é muito simples, né? Não precisa tanta explicação. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, aquele que segue o padrão crístico, o centro que segue o padrão crístico, o terreiro que segue o padrão crístico, o evangélico, né, com o seu templo lá na igreja, independente de religião, o budista, o judeu, o muçulmano, o que é o padrão crístico? O padrão crístico é universal. Ele pode adorar Maomé, ele pode adorar o Espírito Santo, ele pode adorar o Divino Espírito Santo, ele pode adorar São Francisco, etc. e tal, desde que ali esteja envolvida padrões crísticos de moral. Ou seja, seguir sempre fazendo o bem. Não interessa se vai ser judeu, se vai ser evangélico, budista, não interessa nada disso. A religião deles é a religião, o trabalho é o trabalho que eles precisam fazer, mas que ali dentro daquele movimento, intrinsecamente, está os padrões crísticos, que é o amor. Né? Então, trabalhando com amor, respeitando o próximo, né? Que nem falou aqui, fazer o bem, né? Como se estivesse fazendo para si mesmo, padrão crístico. Então não tem por que criticar se está trabalhando dessa maneira. Pode te chamar o nome que for a religião. Se tiver dentro de um padrão crístico, ou seja, seguindo aí a moral do nosso Senhor Jesus, com certeza é uma coisa boa, mesmo sendo judeu, sendo budista, etc. e tal. Né? Porque Buda, como a gente sabe, ele é conselheiro direto do nosso Mestre Jesus. Assim como Zoroastro, assim como Sócrates, ok? Esses profetas que vieram, tanto antes como depois de Jesus, vieram a pedido de Jesus. Formaram religiões para cada momento, para cada povo, com padrões evangélicos, padrões do nosso Senhor. Então não tem por que criticar. A pessoa que criticar a religião alheia, ela é boba, porque a verdade foi distribuída igualmente a todos, com nome diferente, mas o caminho é o mesmo, vai dar no mesmo lugar, né? Se seguir esse padrão. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem... Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Vamos lá. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Né? Isso daí só pertence ao homem, né? O homem terreno, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo,
se avizinha na natureza espiritual, ou seja, começa a elevar o seu espírito, começa a formar o seu pedacinho junto àqueles do bem, né? Aquelas pessoas que são do bem, os espíritos do bem. Então, com o tempo, você, vamos dizer assim, aspas, consegue o seu lugarzinho lá no céu. Né? Obviamente que não é tão simplesinho assim, mas aos poucos a gente vai ganhando espaço entre aqueles que já merecem esses benefícios. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Agora a gente começa a entrar numa situação íntima. Será que eu, como advogado, eu consigo fugir daquela situação que tanto falo, que o advogado não vai ter espaço porque faz muita maldade, que não sei o quê, que não pensa nas outras pessoas? Será que eu não vou ter o meu espaço? Se eu coloco à frente do meu trabalho as visões e as morais, né, do nosso Senhor, eu não vou ter problema com isso. Não vou ter problema com isso. Então, o nosso Pai nos coloca para nós frutificarmos no terreno que Ele escolheu. O meu terreno para frutificar é a advocacia. É o que eu tenho agora na mão de possibilidade de ajudar as outras pessoas. E eu sei que a minha profissão, ela, por hora, por vezes, ela me coloca diante de uma situação em que eu sou obrigado a prejudicar a pessoa. Mas não prejudicar porque eu quero. Porque a pessoa se colocou numa situação em que eu tenho que defender o interesse de alguém que me contrata. Então, quem encarreou aquela situação foi a pessoa. Eu, nesse momento, estou sendo instrumento, e se eu uso de maneira legal, dentro das ordens que estão na terra, dentro de uma moral que está ali também envolvida nas leis, eu estou praticando de uma maneira justa, né? Agora, eu não posso usar as leis para manipular e criar uma maldade. Prejudicar uma pessoa manipulando uma situação. Aí eu estou errado. Então, a gente tem que ser o mais honesto. Então, eu acredito que a advocacia, ela é vamos dizer assim, um antro de experiências das diversas para praticar o bem e também evitar se praticar o mal, porque maldade está a todo momento aqui para fazer. Toda hora tem alguma possibilidade de a gente fazer alguma maldade. E não é só na advocacia, em outras profissões também. O vendedor que vai vender para você ali aquela mesinha e já transforma a mesa praticamente na mesa criada por Harry Potter. A mesa até voa, bate asa, faz cafezinho para você e no final das contas não faz nada, é uma mesa simples. Tá fazendo a maldade, tá te prometendo aquilo que não existe. O médico que na hora de fazer ali uma lipoaspiração te promete mundos e fundos e não fala do risco que você corre. Entendeu? Então, assim, outras situações, diversas situações, a gente tem o juiz que está lá e que não está, vamos dizer assim, obedecendo a lei da forma que tem que obedecer, não está julgando de acordo com o que está no processo. Então ele está se tornando um fora da lei ali na hora do julgamento. Então o artista, o político, o jornalista que mente, que cria fatos para prejudicar outras pessoas, essas pessoas vão responder. E como Jesus falou, será cobrado até o último centil, ou seja, até a última moeda. Então a gente tem que tomar cuidado com o que faz, porque estamos aqui para diminuir o peso e não para aumentar. Temos que fazer aquela travessia que a gente tinha conversado. E se a gente vem com muito peso, vai com muito peso para o lado de lá, a gente demora a fazer essa travessia e acaba sofrendo, ok? Então aqui vamos só encerrar esse parágrafo para a gente voltar na próxima terça. Então aqui, Deus te colocou para frutificar naquele terreno.
Se você é médico, se você é dentista, se você trabalha na área de eletrônica, conserta celular, se você trabalha no tribunal, se você vende, se você está no lugar certo onde Deus escolheu para você evoluir. Amanhã você pode ser médico. Se você quiser tentar agora, você pode tentar, não tem problema. Se quiser tentar do outro lado para vir para cá na próxima vida, se for necessário, você vai vir. Se você quiser ir para o outro lado, lá do outro lado, ter a oportunidade de estudar medicina, você pode também. Lá do outro lado vai ter inúmeras possibilidades de você estudar. Por quê? Porque a vida é eterna. A gente vai ter todo o tempo do mundo. Então, é óbvio que quando você estiver do outro lado, você tem que se preparar para voltar. Então eu tenho praticamente certeza que eu tive que estudar alguma coisa de direito ou de uma coisa que envolve isso para poder vir aqui e praticar da melhor forma. Principalmente dentro da moral evangélica, dentro da moral de Cristo. Né? Para não se perder no caminho, que é muito fácil se perder. Ok? Então vamos lá. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco. De novo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco. Devem amparo e proteção ao fraco. Ou seja, se lhe aparece uma situação em que existe uma pessoa frágil, de alguma maneira você tem que ajudar naquilo que te é possível. Se eu tenho aqui o dom da palavra para conversar com a pessoa e trazer um conforto, vou usar esse dom da palavra, porque me é de graça. Ok? Foi me dado de graça, né? De graça eu vou dar também. Então, se você tem aí vamos dizer assim, um reinado como um profissional, por que não você usar um pouquinho daquilo que você tem ou dedicar uma porcentagem daquilo que você tem para as outras pessoas? Tá muito mais fácil para aquele que está lá em cima. Para a gente que está aqui embaixo, existe uma dificuldade? Existe sim a dificuldade. Vai ser até melhor, vamos dizer assim, remunerado espiritualmente por conta dessa dificuldade. Não vai alcançar tanta gente às vezes, mas o teu coração na ponta do benefício que você vai dar para outra pessoa vale mais às vezes que, nossa, pessoa que faz doações milionárias aí. Então o que importa não é só ser forte e poderoso para amparar o fraco, mas que tem amor nessa atitude, né? Que tem aí uma vontade de ajudar de verdade, não apenas de fazer o social. Porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então esses políticos, pessoas ricas, aqueles que, né, nasceram numa facilidade ali, fornecida por Deus, porque a pessoa que é rica é porque Deus achou que a pessoa tinha que ser rica. Achou não, ele tem certeza. E a pessoa tem que passar com a responsabilidade do dinheiro na mão, com a responsabilidade de trabalhar aquilo para seu benefício espiritual. Ajudando pessoas, empregando outras pessoas, sendo humilde, ou seja, se igualando a todas as pessoas, independente do seu posicionamento social. Então isso daí é um baita de um desafio. Às vezes é até complicado falar, né? Escolher uma situação dessa daí porque te favorece a fazer muita coisa errada, né? Ou se perder aí no metal, né? Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada podendo estar oculto. O hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Ou seja, aqui a gente pode esconder tudo de você que está me vendo, do parente, da mulher, do amigo, não sei o quê. Mas do outro lado, quando rompe aí o laço, então você é mais aberto que um livro. Um livro aberto. Vai estar estampado em você todas as impressões ruins que foram feitas. Projeções das coisas ruins que você fez. Você vai ser um livro aberto. Complicado. Complicado. Porque todos nós temos aí um momento complicado na vida. Vez que a gente não é perfeito. E a gente vai ter isso exposto. Toma então aí cuidado. Porque a gente precisa fazer com que isso que a gente fez de errado fique pequeno perto das coisas boas que a gente faz. Que aí passa despercebido ali, um errinho ou outro. Né? No meio de tanta coisa boa, um negocinho assim, o outro. Né? Fala, esse aí deixa de lado, esquece um pouquinho, a gente fala depois.
Né? Vai acontecer bastante. Né? Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constituem os castigos que nos estão reservados. Então é a lei da ação e reação. Henrique já falou várias vezes aqui, né, sobre ação e reação. Fez mal, vai de alguma forma receber esse mesmo mal, ou em intensidade maior ou em intensidade menor, de acordo com a sua evolução e com o seu aprendizado a respeito daquilo. Né? Nem sempre a pessoa que arrancou um braço de uma pessoa lá no passado vai ter o braço arrancado aqui também. Às vezes arrancar um dedinho. Por quê? Porque nesse tempo todo que ela passou, ela aprendeu a cuidar, a se importar com as outras pessoas. Então ela deixa de sofrer para aprender pelo amor. Então nem sempre, né, o que a gente faz lá no passado vai vir da mesma potência. Isso vai depender dos nossos passos. Ok? Então por isso que nem tudo está perdido, nem tudo é sofrimento. Mas tem pessoas que sofrem da mesma maneira que fez sofrer lá no passado. Pessoas que morrem de maneira, vamos dizer assim, violenta. Tudo isso aí é reparação de algum momento lá do passado. Ok? Ninguém morre de maneira violenta ou sofre alguma coisa à toa. Deus não é cruel. Nós somos cruéis com nós mesmos. Não coloque na conta de Deus o nosso sofrimento. Ele não tem nada com isso. Ele colocou as leis e falou: se você quer ser bom, você vai ter os benefícios. Quer ser ruim? Então tá aí o problema que você mesmo criou. Então o buraco que a gente tá é o buraco que nós mesmos cavamos. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde penas e gozos desconhecidos na Terra. Então assim, fizemos o mal, vamos pagar com o mal. E aqui ele coloca o seguinte: as penas que nós vamos ter pela maldade que fazemos não tem, vamos dizer assim, como mensurar para nós aqui. Lá do outro lado o negócio é feio. O sofrimento é terrível. E por que a gente sofre tanto do outro lado? Porque a gente deixa de ter o filtro espiritual para liberar todo o nosso subconsciente no espírito. O nosso filtro é o nosso cérebro, que às vezes adormece alguma culpa, mas ela está ali, de vez em quando ela aparece. Quando rompe a carne, aquilo vem, né, estampado no espírito. Isso faz com que nós sofremos perturbações, nos levando aí a fazer, a vibrar de maneira negativa e nos atraindo para o umbral junto daqueles que sofrem da mesma maneira. Por isso a gente tem que tomar cuidado antes de desprender qualquer tipo de energia pesada. Antes de perder a paciência, tem que ser leve, perdoar, não carregar aquilo, não ficar mastigando aquilo dentro de si, até, né, sair uma doença do próprio corpo ou ir lá para o outro lado doente espiritualmente. Ok? E da mesma forma que tem as penas, temos aí os benefícios, que também são imensuráveis. A gente não tem como ainda mensurar. Temos aí alguns insights desses benefícios por meio de algumas obras aí, né? A gente pode, por exemplo, ter um gostinho com um livro Nosso Lar, que tem aí uma impressão pra gente do que acontece lá do outro lado. Beleza, pessoal? Então a gente esticou bastante hoje aqui, né? 11 minutos a mais. Na hora que a gente for editar, vai diminuir aí pelo menos a primeira parte, uns 6 minutos, por isso que eu falei mais um pouquinho, porque vai dar aí 1 hora e pouquinho de vídeo. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Ficou todo mundo quietinho aí? Será que tá todo mundo me vendo? Eu não sei, viu? O pessoal ficou quietinho. Acho que deve estar bom, né? Prendi aí a atenção de vocês. Espero que assim tenha sido. Ok? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Será que alguém tem dúvida aí? Eu que agradeço a participação de vocês aí, que está agradecendo aqui, falando, né? Obrigado pelos ensinamentos. Eu não estou ensinando nada. Eu só estou estudando com vocês aqui, passando essa impressão. Né? Eu ainda não tenho essa capacidade de ensinar nada, não. Estamos juntos no mesmo caminho, todo mundo de mão dada. Ok? Obrigado a todos aí. Valeu. Ralf está falando que hoje foi show. Por conta de vocês aí que estão participando também. Obrigado mesmo. Beleza, pessoal?
Grande abraço a todos, um abraço para a Cláudia aqui que está falando que gostou bastante, obrigado. Espero que na próxima semana a gente esteja também inspirado da mesma forma. Agradeço aqui a espiritualidade também, que nos intui, que é graças a ele. Beijos aqui para Cris, minha mãe, e para todo mundo que assistiu. Eu deixo aqui o meu grande abraço fraternal a todos. Estou cozinhando e ouvindo. Que beleza! Minha comadre aqui falando. Olha só, guarda essa, né, essa destreza aí para cozinhar quando a gente estiver aí, hein? Que eu vou querer para experimentar a sua comida. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana. E deixe seus comentários, curtem os vídeos lá. Subi aí mais um vídeo essa semana editado, que veio da semana passada. Compartilha que a gente vai chegar junto aonde a gente merece e tem por objetivo, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem